Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Professora Ana Flávia. Hoje iremos estudar o capítulo 8, Terra, Estrutura e Composição. Vamos começar. Para iniciarmos a nossa aula, você deverá pegar o caderno e anotar todas as informações que forem necessárias para o nosso conhecimento. Fiquem atentos a cada momento que eu pedir para vocês fazerem essas anotações. O solo é a parte exterior da crosta terrestre, em contato direto com os demais elementos do meio ecológico. Os solos são formados em três fases: sólida, líquida e gasosa. O solo é o resultado de milhares de anos de desagregação das rochas originais de um lugar na sua superfície e a combinação de diversos fatores. A maior ou menor intensidade de algum fator pode ser determinante na criação de um ou outro solo. São comuns os fatores dessa formação: o clima, material de origem, organismos, tempo e relevo. Nesse momento, você vai pegar o seu caderno e vai dar continuidade às anotações que você fez na aula anterior, colocando solo e as principais características que eu vou mencionar. Vamos lá. Solo, escreva, é a parte exterior da crosta terrestre, formado por sólido, líquido e gasoso. E você vai desenhar essa imagem no seu caderno, destacando os fatores dessa formação: tempo, clima, organismos, material de origem e relevo. Vamos prosseguir. A formação e composição do solo é resultado da ação de vários elementos, como água, clima, organismos vivos, relevo, tipo de rocha, tempo, entre outros fatores. Em função dessa ação conjunta dos diversos fatores, originam-se diversos tipos de solo, onde a decomposição das rochas pode ocorrer por uma ação de agentes físicos, químicos ou biológicos. A incorporação e a decomposição desses elementos orgânicos, animais e vegetais são chamados de humus e dão fertilidade ao solo. E como podemos classificar os solos? Bem, nós temos os avermelhados e amarelos, que indicam forte presença de óxido de ferro. Nós temos os escuros, que indicam a presença de materiais orgânicos, e nós temos os claros, que indicam a presença ou ausência de materiais orgânicos. Agora você anote no seu caderno: classificação dos solos, e escreva os três tipos: avermelhados e amarelados, primeiro tópico, segundo escuros e o terceiro claros. E dentro dessa classificação nós temos a textura dos solos, conhecido como arenoso, argiloso e orgânico. O arenoso retém pouca água e nutrientes, pois possuem grandes poros, facilitando o escoamento da água. O argiloso retém mais água e nutrientes, e o orgânico é composto de materiais com processo de decomposição. Mais uma informação para ser anotada no caderno: textura dos solos, e vocês vão anotar os três tipos: arenoso, retém pouca água e nutrientes; argiloso, retém mais água e nutrientes; orgânico, ocorre através de um processo de decomposição. Anotaram? Vamos prosseguir. Para entendermos melhor cada estrutura, ou seja, cada textura do solo, o solo arenoso possui uma grande quantidade de areia. Esse tipo de solo é muito permeável, pois a água infiltra facilmente pelos espaços formados entre os grãos de areia. Normalmente, ele é pobre em nutrientes. E aqui nós temos um exemplo de solo arenoso. O solo argiloso é formado por grãos pequenos e compactos, sendo impermeável e apresentando grande quantidade de nutrientes, característica essencial para a prática da atividade agrícola. Aqui nós temos o exemplo de solo
argiloso. Solo humoso, chamado em alguns lugares de terra preta. Esse tipo de solo é bastante fértil, pois contém grande concentração de material orgânico em decomposição. O solo humoso é muito adequado para a realização também de atividade agrícola. E aqui nós temos o exemplo. Quarto solo, calcário, com pouco nutriente e grande quantidade de partículas rochosas em sua composição. O solo calcário é inadequado para o cultivo de plantas. Ele é típico de regiões desérticas. E aqui nós temos um exemplo de solo calcário. Anotação no caderno. Vamos lá. Observação. O solo argiloso e humoso, eles são propícios para atividade agrícola. Segunda observação, o solo calcário, ele é inadequado para o cultivo de plantas, pois é localizado em regiões desérticas. Terceira observação, o solo arenoso, ele possui uma grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes. Anotaram? Vamos passar adiante. Portanto, as características do solo influenciam diretamente na prática da agricultura e no desenvolvimento socioeconômico de um determinado lugar. Porém, é importante destacar que técnicas agrícolas têm adaptado alguns solos para o cultivo, através da introdução de nutrientes. Outro aspecto que deve ser pontuado é a poluição do solo, que é causada principalmente pelo lixo despejado em lugares inadequados e pelos agrotóxicos utilizados nas plantações. Vamos agora entender o solo no Brasil. Nós temos dois tipos, o massapê e o terra roxa. O massapê é um solo escuro, argiloso e orgânico. Olha a nossa primeira característica sobre o solo massapê. Anotem, que é um solo escuro, argiloso e orgânico. Continuando a leitura. Originado da desagregação e decomposição da rocha gneiss. Aparece em grande trecho do Nordeste brasileiro. Segundo ponto sobre o nosso massapê, aparece no Nordeste brasileiro, na região chamada de Zona da Mata. Anotem também, aparece no Nordeste brasileiro, na região chamada de Zona da Mata. Ele é propício para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, as nossas observações sobre o solo massapê que vocês anotaram. Ele tem como característica um solo escuro, argiloso e orgânico. Se encontra no Nordeste brasileiro, especificamente na Zona da Mata. E essa terra é cultivada a cana-de-açúcar. Agora vamos para o nosso segundo tipo de solo brasileiro, a terra roxa. É um solo avermelhado e vulcânico, originado da decomposição do basalto. Aparece no oeste do estado de São Paulo e no norte do Paraná. É excelente para a agricultura, desde o século passado é utilizado para a cultura do café. Então vamos às anotações sobre a terra roxa. É um solo avermelhado e vulcânico, encontra-se nos estados de São Paulo e Paraná. É utilizado para o cultivo do café. Você sabia que a terra roxa na realidade é vermelha e não roxa? Pois é. O nome surgiu com os colonos italianos das lavouras do café, que falavam terra rossa, que em italiano quer dizer vermelho. O povo confundiu roça com roxo, e assim ficou conhecido como terra roxa. Agora vamos ver a questão da poluição do solo. É toda e qualquer mudança em sua natureza causada pelo contato de produtos químicos, resíduos sólidos e resíduos líquidos.
Vale citar que o solo se forma pela desagregação de rochas e a decomposição de restos vegetais e animais, por meio da ação da chuva, vento e até mesmo do ser humano. As principais causas. De modo geral, podemos afirmar que solventes, detergentes, lâmpadas fluorescentes, componentes eletrônicos, tintas, gasolinas, diesel, óleos automotivos, bem como fluidos, também são agentes poluidores do solo. Sabemos ainda que o condicionamento inadequado do lixo doméstico, o esgoto e os resíduos sólidos industriais acabam produzindo gases tóxicos e a chuva ácida, a qual também se filtram no solo. Onde nós temos 3 tipos de poluição de solo. O primeiro, detritos da vida urbana. Segundo, depósitos ilegais de despejos industriais. E o terceiro, agrotóxicos e adubação incorreta. Vamos ver cada um. Detritos. Em quantidade, é a principal fonte causadora da poluição dos solos. É responsável pela produção exacerbada de lixo nas grandes cidades, ou seja, a população ela está dentro desse processo. Depósitos. É fato conhecido que as indústrias fazem uso desse recurso e descartam indevidamente metais pesados, produtos químicos de alto risco, além de dejetos sólidos. Por quê? Para as indústrias sai mais barato elas contratarem esses depósitos ilegais que não têm autorização do meio ambiente e o lixo ele é descartado de qualquer forma. Agrotóxicos e adubação incorreta. Nas áreas rurais, por sua vez, os principais vilões são a utilização indiscriminada de defensores agrícolas, bem como a adubação incorreta ou excessiva. Onde as principais consequências da poluição do solo são a perda da fauna, a esterilização da terra para a plantação e a contaminação da água. Vamos lá anotar esse ponto. Principais consequências: poluição do solo, a perda da fauna, esterilização da terra e a contaminação da água. E as principais medidas de combate, ou seja, o que podemos fazer para combater a poluição do solo. Nós temos 2 principais medidas. A coleta seletiva, que é separar o lixo de forma adequada, plástico, metal, papel, vidro, e a reciclagem essencial. E agora vamos ver uma história em quadrinho onde fala sobre a conservação do solo. Fiquem atentos a cada personagem. Certa vez na roça. De carro novo, hein, Afonso? O solo é a base de tudo. Não sei mais o que fazer. Desmatei, fiz queimada, plantei, usei tudo que é adubo químico e agrotóxicos. Aro e capino a terra até ela ficar limpinha e nada. Não ganho dinheiro e a colheita não melhora. As coisas estão melhorando com as práticas de conservação do solo que eu estou adotando na propriedade. Gente, este aqui é o Paulo e acho que ele precisa de uma mãozinha. Muito prazer. Em que podemos ajudar? Sabe, Paulo, a solução para as suas lavouras está em sua própria terra, nela e no conhecimento. Com a ajuda dos técnicos, descobrimos a melhor maneira de trabalhar a terra. Boa tarde, pessoal. Rapaz, você não morre tão cedo, viu? Tomara que não mesmo. Tenho 2 filhos para criar. O Paulo estava perguntando sobre as práticas de conservação do solo que nós adotamos. Aqui está um grande parceiro, Paulo. Basta entender a importância do solo e seus recursos. É dele que tiramos nosso sustento e é onde vivem as plantas e os animais. O solo armazena a água da chuva, formando as nascentes. Ô, João Carlos, explica para o Paulo como foi o solo, como o solo foi formado. Tudo começou com o desgaste das rochas.
causado principalmente pelo vento, pelo sol e pela chuva durante bilhões de anos. O solo é composto por minerais, matéria orgânica, água e ar. O equilíbrio entre essas partes é o que o torna bom para poder produzir. A água, por exemplo, é fundamental para levar os nutrientes do solo até as plantas, 30%. O ar, 20%, é responsável pela aeração, que facilita o desenvolvimento das raízes. Já os minerais, 45%, são partículas formadas pela decomposição das rochas que geram os torrões de terra. São responsáveis pela textura argilosa ou arenosa. É nessa parte que vivem pequenos animais como insetos e minhocas, que ajudam a melhorar a fertilidade. Com o solo desprotegido e mal utilizado, o horizonte A se desgasta. As plantas protegem a terra do solo forte e mantêm o solo úmido. Além disso, ajuda a evitar a erosão. Mas então, é por isso que a minha terra ficou fraca e a produção caiu? Mas tudo tem jeito, Paulo. Vamos ver como o Antônio fez. Chegando na fazenda de Antônio. É uma bela propriedade, Antônio. Pois é, tive que proteger e recuperar o solo. Tá vendo aquela encosta e o topo do morro? Deixei a vegetação se recuperar, mas também plantei espécies nativas para evitar a erosão e alimentar as nascentes. Uso a terra de acordo com a sua capacidade. Plantei em curva de nível, com covas intercaladas, e usei banquetas individuais nos locais de maior declividade, seguindo as curvas de nível do aterro, ou seja, do terreno. Também fiz faixas de retenção com cana-de-açúcar, capim ou com restos de cultura. Outra coisa é roçar bem baixinho, ao invés de capinar. É mais fácil, rápido e diminui a mão de obra. A terra fica coberta e mais úmida. Também faço plantio direto, sem arar e gradear a terra. Economizo tempo e dinheiro. E evito a compactação do solo. Além disso, não fazemos mais queimadas que destroem parte viva do solo. Todas essas medidas são de proteção. Agora vamos ver as de recuperação. A cada ano faço análise do solo para saber o que melhorar para produzir mais. Caso necessário, faça calagem e adubação. Hoje em dia, já estou adubando com composto orgânico para melhorar também a vida do solo. Você ainda pode fazer a adubação verde. Além disso, também fazemos a rotação de cultura, ou seja, plantamos milho, depois da colheita plantamos feijão e assim por diante. Adotei o pastoreio, rotacionando, criando mais animais em menos espaço. Assim, a pastagem não fica rapada e dá tempo do capim se recuperar, produzir mais alimento para o gado. Isso também facilita a infiltração da água. Mas, Antônio, onde o amigo arrumou o capital inicial para fazer essas mudanças? A questão não é capital, Paulo, é mudança de atitude. Se você cuidar bem da terra, economiza na compra de fertilizantes. E, com a propriedade em equilíbrio, a produção melhora e o lucro é certo. E aqui concluímos o nosso capítulo 8, Terra, Estrutura e Composição. Lembrando a vocês que as anotações no caderno da aula 5 e a da aula 6 de hoje deverão ser enviadas no Classroom. Lembrando que é uma atividade só e será contabilizada como nota de trabalho. Um cheiro no coração de cada um e até a próxima.